Vai Corinthians, família! Aqui é Corinthians, certo? É nóis! Fala, Thiago, e esse é o canal Torcedor do Timão. Família, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso Coringão, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem nossos vídeos, compartilharem com todo mundo que vocês conhecem. Isso novo na plataforma, preciso da ajuda de vocês, então, mano, dá essa força pra gente, certo? Sem mais demora, vamos nessa aí, família. Família, é o seguinte, mano, sem enrolação, sem nada, vou falar direto aí o que tá pegando. Eu tô gravando o vídeo às 2h35 da manhã, depois desse jogo vexatório que teve nessa quarta-feira. A gente conseguiu perder pro Remo, mano, que não consegue, sabe, cara, os caras quase caíram pra Série D no ano passado. Eles não foram campeões estaduais deles, eles perderam o título pro Paysandu, e a gente acabou conseguindo ali a façanha de perder pra eles, tá ligado? Tomamos 2-0. Muitas pessoas estão dizendo, mas porque poupou e tal, tá ligado? Não colocando essa desculpa, até porque todo Corinthians não tá bravo, assim como eu, mas muita gente questionando porque foi poupado. O Corinthians não foi poupado. Você entendeu, rapaziada? Pouparam ali 3-4 jogadores. O Paulinho vai ser titular do time, ou o Maicon, um dos dois vai ser titular no lugar do Renato Augusto. Porque o Lázaro entende assim. O Lázaro é um incompetente que não devia estar lá. E vai entender assim. O Roberto de Andrade, que já saiu, e já devia ter saído há muito mais tempo antes, forçou para colocar ele lá. O Alessandro Nunes, que é outro incompetente, tinha que sair também. Mas, cara, mantivemos esse cara a contragosto. Eu particularmente acho que ele tinha que ter saído já há muito tempo. Um cara que vem em público e diz, entendeu, pra todo mundo, que o Corinthians, para ser campeão da Libertadores, precisa ter muito planejamento. Ele sendo diretor do clube há 3 anos. Sabe, tem alguma coisa errada ali? O cara não pode falar que tá faltando planejamento no clube, que ele faz o planejamento, sendo que ele é um dos caras que faz o planejamento. Então tá muito errado. Ele não podia estar lá, é um incompetente, devia ter saído também. E o elenco do Corinthians é um elenco que não é bom, mas ele também não é uma porcaria de terra arrasada. Só que o que acontece, família? O Corinthians continua tentando os mesmos medalhões, um ocupando o lugar do outro. Não se muda a forma de jogar do Corinthians, se muda apenas os nomes. O Corinthians é um time que, quando ele faz um gol, ele recua porque os medalhões não conseguem marcar pressão para poder finalizar o jogo. Então ele recua. Aí ele dá espaço para os outros times que vem, finaliza de fora da área, faz gol na gente de fora da área e a gente leva o empate. Tem sido assim. Segundo ponto, é um time que não tem caixa para correr. A gente cansou de ver no jogo contra o Remo os caras correndo 4 caras contra 2 do Corinthians e o meio-campo do Corinthians inexistente. Isso no primeiro, isso no segundo tempo. O Paulinho passou quase que o jogo inteiro caminhando dentro do jogo. Que ele não consegue correr, irmão. Não é culpa dele mais. O cara chega na certa idade, mano. Ele vai perdendo a capacidade de competir de forma que um atleta tem que competir, cara. Entendeu? Uma coisa é o cara jogar no meio de um monte de cara gordo, como eu. Vocês aí, muitos caras que estão aí vendo aí esse vídeo. Ou a molecada mesmo que acaba ali não sendo atleta por natureza. Ou não sendo atleta, não se comportar como um atleta. E aí o Paulinho vai jogar e vai se destacar. Outra coisa é um cara que vai jogar num time, tá ligado? Onde que a gente tem uma alta exigência. E a gente precisa ter essa alta exigência, mano. O clube não pode ficar tanto tempo sem ganhar um título de grande expressão como a gente tá. Entendeu? E aí, cara, e não é só o título, mano. Muita gente fala, mas então você tá falando isso por causa do título. Não é só o título, mano. A gente não compete, cara. A gente não compete com os nossos rivais. A gente não fica no G4. A gente ficou no ano passado no G4. Desde 2017 a gente veio ficar no G4 no ano passado. A gente não conseguiu. A gente chegou na final da Copa do Brasil de 2018, sabe-se lá como? Entendeu? Foi um time ridículo, mano. A gente segurou o jogo, vários jogos ali jogando, sabe, cara? A gente fez um gol e literalmente a gente jogou como um time assim, pequeno, tá ligado, cara? A gente jogou por uma bola o jogo inteiro. Lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, por exemplo, a gente segurou o empate e saímos comemorando, mano. Então a gente
a gente tem muita coisa pra mudar no time, cara. E essa mentalidade desse grupo que tá comandando o Corinthians tá afundando o Corinthians, mano. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, rapaziada, porque é um longo desabafo que eu vou fazer referente a esse jogo, mano. É sobre o jogo, mano. Não tem mais o que falar, cara. A gente não tá mais satisfeito com esses vexames um atrás do outro, mano. Então vai ser um pouquinho mais longo, certo? Aí o que acontece, família? Voltando aí, a gente não conseguiu, tá ligado, família? A gente não consegue ser competitivo, mano. Não estamos sendo competitivo. Vou repetir de novo, mano. A gente tem vários garotos da base. Essa é a melhor geração do Corinthians da base desde não sei quanto tempo, tá ligado, família? Se não for a melhor da história, é uma das melhores da história do Corinthians, mano. Entendeu? A gente pode pegar isso, aí muita gente fala, mas é da base e tal. Sim, a gente pode transformar isso numa grande geração pro time de cima, cara. A gente trabalhar. Aí chegou o Campeonato Paulista, o time do Corinthians não jogou, mano. Não colocou a molecada pra jogar. Entendeu? Colocou o Matheus Araújo no último jogo da primeira fase. Aí o moleque vai bem. Pra mim, se credenciou a jogar as quartas de final do Campeonato Paulista. O que o Lázaro faz? Põe o Paulinho. Nada contra o Paulinho, mano, porque ele não é o único que tá com problema. O Juliano não consegue correr. Não consegue marcar. A gente tem ali, cara, no elenco do Corinthians, o Cantilho que não consegue marcar. Ele é volante, ele não corre. Você já viu ele em campo, mano? Ele não consegue correr. A gente tem o Michael que tá muito mal. Ele consegue errar passe de 2 metros. Tem alguma coisa errada que tá acontecendo ali com ele. As pessoas têm que sentar com ele e conversar. Entender o que tá acontecendo para que ele possa recuperar o futebol dele ou não. Se ele não vai recuperar, contrata outro jogador pro lugar. Muita gente fala, mas o clube financeiramente tá quebrado, tá isso, tá aquilo, tá parará, parará. Cara, mano, o Corinthians não se movimentou para contratar nenhum jogador pagando multa rescisória há muito tempo, tá ligado? Contratou o Fausto Vera, para não falar que não contratou o Fausto Vera. E aí, família, tá ligado? O Corinthians veio e contratou o Barleta esse ano pra jogar. E a gente põe ali, tá ligado, família? Mais ninguém, mano. Fausto e Barleta, mano. Entendeu? Fausto e Barleta. E mais ninguém que a gente pagou pra contratar. Então o Corinthians tem condições financeiras, sim, de viabilizar uma contratação melhor. Pra poder colocar no campo. Só que acima de tudo isso, cara, você tem que ter um treinador que faça um trabalho de campo que possa ali fazer com que as contratações novas e esses moleques da base que estão subindo, que tem potencial, sejam potencializados dentro do campo. E hoje no Corinthians não é. Hoje no Corinthians, cara, eu sempre brigo aqui no canal, quem tá acostumado a ver a nossa live aqui, tem muita gente que fala que o Corinthians é até arrasado, e eu brigo dizendo que não é. E realmente eu acho que não é. Sabe qual que é o problema do Corinthians, mano? Com os medalhões, com essa insistência nos medalhões, o Corinthians tá ficando terra arrasada. Eu vou repetir de novo, cara. A gente precisa de um cara para ser titular, não reserva do Renato Augusto. O Renato Augusto tem que ser esse reserva, porque ele não vai jogar o ano inteiro. Aí muita gente fala, pô, mas ele joga 40% dos jogos, e esse ano ele já jogou 70%. Sim, e nos 3 principais jogos do Corinthians no ano, ele não estava. Os quartos de final do Campeonato Paulista, que era o mata-mata, entendeu? Pelo mata-mata, não pelo Ituano. Se a gente acha que o jogo não era importante, então ele não devia ter feito falta, o Corinthians devia ter passado, correto? E se o Corinthians tivesse passado, possivelmente ele ficaria de fora do jogo contra os rival, ou na semifinal, contra qualquer outro, dependendo do placar e tal. Então a gente também ficaria de fora, e aí, cara, a gente veria isso de novo, mano. Entendeu? De mais um mata-mata o cara estiver fora. Aí, contra o Liverpool, ele entrou, se machucou, logo no começo, a gente ficou com ele fora do jogo, num jogo importante. E depois a gente teve ali esse jogo contra o Remo, que foi muito importante também. A Copa do Brasil é importante, cara. Financeiramente é muito importante pro clube. É o que eu digo aqui pra vocês. O Corinthians tem 910 milhões de dívidas, cara. Desses 910 milhões de dívidas, se o Corinthians ganha 1 ou 2 títulos desse que o Corinthians consiga, ou o Corinthians ganha Copa do Brasil e fica entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, são 100 milhões de premiação. Só de premiação, cara. É uma premiação que o clube não está prevendo. É um dinheiro que vai ajudar a equalizar essa dívida. Para que no próximo mandato o cara tenha ali uns 850, 700 milhões ali de dívidas, entendeu? Que é um valor alto, mas um valor bem menor para o cara poder lidar com isso. E aí a gente não consegue planejar um time suficientemente forte para poder brigar por esse título. A gente perdeu pro Remo, mano. Você tá entendendo? Eu acredito muito que o Corinthians vai passar do Remo. Vai sofrer, mas vai passar. Agora o que acontece, família? O Corinthians vai sofrer, vai passar. E aí, o que vai acontecer na frente?
o Corinthians vai continuar fazendo esse tipo de jogo? Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir reverter. Eu não quero falar taticamente do jogo, porque é inexistente. O time foi inexistente, mano. O Lázaro... Cara, o porquê que eu não quero mais o Lázaro como treinador do Corinthians? Por que o Lázaro tem que ser mandado embora hoje? Porque o Corinthians vai ganhar os próximos 2 jogos em casa, contra o Cruzeiro e contra o Argentino Júnior, e aí vai ter gente falando, não, mas aquilo foi um ponto fora da curva, tá vendo? Tem que dar paciência, tem que dar tempo e paciência pra ele. Cara, ele é o cara que teve ali, entendeu? Uma pré-temporada de mais de um mês. Depois ele teve 25 dias, porque ele foi incompetente na hora de gerir o elenco dele, e o elenco dele acabou não rendendo o que a gente esperava. E nesse tempo de pré-temporada mais os 25 dias, ele ficou um bom tempo sem o Renato Augusto. O Renato Augusto, para quem não se lembra, ele começou a treinar com o Corinthians depois, porque ele se lesionou nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, ele ficou um tempo ali se tratando e se cuidando, então ele começou a trabalhar com o grupo um pouco depois na pré-temporada. Ou seja, ele já poderia ter começado a desenhar um time sem o Renato Augusto, sabendo que o Renato Augusto não jogaria todos os jogos. E ele não conseguiu. Ele errou quando colocou o Paulinho contra o Ituano, errou de novo contra o Remo e vai insistir nesse erro, entendeu? E vai ficar insistindo nesse erro várias e várias vezes e a gente vai pagar o pato. A gente vai pagar o pato na Copa do Brasil, acho que não agora, mas num futuro próximo. A gente vai pagar o pato dessa insistência do Lázaro na Libertadores. E pode pagar o pato também no Brasileiro e a gente ficar mais um ano sem um título. A gente não brigar por nenhum título, que é o pior pra mim. E a gente tá aqui, família, tá ligado, mano? Eu tô aqui, não tô aqui falando apenas porque eu faço conteúdo do Corinthians e tal, não sei o que lá, parará. Eu tô aqui como torcedor, mano. É o clube que eu amo, que eu gosto, que eu assisto todos os jogos, eu não perco um jogo. E eu defendo esse clube. E aí, pros caras, mano, o importante é o clima tá bom. O clima tá bom. O importante é o clima tá bom. O clima tava bom, tá ligado, irmão? Tava bom. O Corinthians foi eliminado no Paulista. Aí os caras ganharam em uma semana, uma única semana que foi eliminado. Os caras treinaram na segunda, folgaram na terça, depois folgaram no final de semana. 3 dias de folga numa única semana. Aí depois eles folgaram de novo na outra semana. E folgaram de novo. Você tá entendendo? Ah, mas é porque lá na frente eles iriam ficar sem folga, eles não estavam de férias. Eles perderam. Não teve jogo porque eles perderam. Eles foram incompetentes e perderam pro Ituano. Foram incompetentes ontem de novo e perderam pro Remo. Até quando vamos ficar passando um pano? A gente precisa de uma reformulação. Chega de medalhão. Chega de medalhão. A gente precisa de jogador que tenha fome de ganhar títulos no Corinthians. A gente precisa de um treinador de verdade. O Lázaro não é. O Lázaro, na minha opinião, não vai ser. Sabe por que ele não vai ser? Porque ele tá aliado e vai ficar abraçado com os jogadores até o fim. Porque o importante é o clima, está bom. Mas eles têm que entender que o clima tá bom para eles, não pro corintiano. Sou eu que vou no mercado e vou ouvir piadinha. Sou eu que vou ligar a TV e vou ouvir piadinha. Eu, você, corintiano. É a gente que vai ligar os canais e vai ver que tem gente que quer acionar o Corinthians na FIFA. É a gente que vai observar que o Corinthians, tá ligado, família? O Corinthians tá devendo empresa que coleta lixo. Valores que são, quando você olha, são pequenos para o clube arrecada. E mesmo assim, o clube deixou essas dívidas se tornarem maiores. Sou eu e você que vamos abrir a página do Corinthians e ver que os caras contratou um jogador de futebol para jogar no Sub-20. Somos eu e você que vamos ver que os caras, tá ligado, estão sendo renovando com um jogador que não joga há mais de ano. Enquanto os jogadores que são titular da equipe não têm contrato renovado. Quanto o artilheiro da base não tem contrato renovado. E a gente continua enxergando e vendo, sabe, família? A gente continua vendo e ouvindo os outros fazer piadinha e pouco da gente e pouco do Corinthians, enquanto eles estão lá desde 2007
Entendeu? Desde 2007, com a desculpa que iriam reformular o Corinthians e só afundaram o Corinthians. Esses caras fizeram com o Corinthians é um caso sério. E esses caras têm que sair do comando do Corinthians. O Corinthians tem que passar por uma reformulação de jogadores. Uma mudança de pensamento de contratação. Uma mudança de estrutura financeira. E esses caras têm que sair do Corinthians. Essa diretoria não pode ficar mais no Corinthians. Certo, família? Mais um desabafo aí da gente, sabe, família? Eu não queria fazer esses desabafos aqui dessa maneira, mas não tem outra coisa que fazer. Eu esperei para poder esfriar um pouco a cabeça, mas não dá para falar de Corinthians hoje sem falar dessa forma, sem falar com esse peso nas palavras que a gente tem. Eu tento não ser um hater e sim falar mais como um corintiano. E eu sou corintiano e eu acredito muito que o Corinthians precisa trocar dessa gestão, porque não dá pra ficar com essa gestão do Corinthians. Certo, família? Espero que vocês tenham entendido, mano. Quem gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar no maior número de pessoas possíveis. E é isso, família. Obrigado por tudo, fique com Deus e vai Corinthians, família. Tamo junto. Vai Corinthians, família! Aqui é Corinthians, certo? É nóis!